Napoleão Bonaparte foi um cara tão importante que a gente tem um período chamado Era Napoleônica, que é o período no qual ele vai governar a França. É realmente um período bem marcante e a gente vai começar a entender por quê. Bom, primeiro a gente tem que entender que o Napoleão ele vai, né, após a Revolução, ascender ao poder na França. Então a gente tem que lembrar que na Revolução Francesa a gente vai ter aí três períodos principais, né? A Revolução Burguesa, que é aquele primeiro momento em que a Revolução estoura e ela acaba sendo dominada pelos burgueses. Você vai ter a Revolução Popular, no qual os setores mais populares, né, o povão, vão tomar conta, né, que é onde você tem o período do terror e tudo mais. E você tem a contra, né, Revolução Burguesa, né, que é quando aquela galera com mais grana vai de novo, né, eles voltam ao poder e eles acabam colocando o diretório no poder. Só que o diretório não dá muito certo. Eles falam, mano, a gente tem que mudar, a gente precisa de alguém que consiga fazer um governo bom para a França sair da crise, porque a França tava um caos interna e externamente, ela tava, né, com muitos problemas, então eles precisavam de um bom governante, de um governo forte para resolver as situações na França. E eles viram no Napoleão essa pessoa que podia fazer esse governo forte. Então é importante a gente entender que a ascensão do Napoleão, ela não significou uma tomada do poder pelo exército. Como assim? Napoleão, ele é militar, tá? Ele era um general do exército. Mas não foi um golpe militar, não foi o exército que tomou o poder. Na verdade, foram os burgueses, né, da contra-revolução burguesa que escolheram Napoleão para, digamos assim, liderar a França. Então ele estava lá principalmente para não acabar com a revolução, e sim para, de certa forma, consolidar ela, principalmente consolidar os interesses burgueses, tudo bem? Então ele não afasta os ideais revolucionários, ele vai manter vários deles e ele vai consolidar o domínio burguês, é que tá dominou, né? Que seria o domínio, tá? Apesar disso, a gente vai ver que ele vai acabar no final, digamos assim, indo contra alguns preceitos da revolução, mas ele vai manter vários outros, tá? Bom, então, como eu falei, a França estava um caos, internamente e externamente. Internamente porque você tinha um conflito, né, entre girondinos, jacobinos e outros grupos por aí, né, principalmente esses dois. Então, ele precisava fazer com que houvesse uma paz interna, tá? Lógico, o período napoleônico ele é bem comprido, então aqui eu estou dando uma visão geral, depois a gente vai ver com mais detalhes cada coisa, mas nessa primeira aula eu quero dar uma visão geral. Primeiro, ele vai desenvolver economia. Isso daqui é bem importante, porque as pessoas normalmente elas são insatisfeitas, por quê? Porque não está rolando dinheiro. Quando começa a rolar dinheiro, a gente vê que as pessoas começam a ficar quietinhas e ficar contentes, mesmo que algumas coisas que antes elas defendiam não estivessem acontecendo mais, tá? Bom, mas ele vai agradar bastante os burgueses, porque ele vai garantir o direito à propriedade e ao lucro, né? Isso para os burgueses. Mantendo essa paz interna, né, muito com a ajuda da economia, como o dinheiro estava indo bem, as pessoas esquecem das coisas, né? Esquecem que, por exemplo, está havendo corrupção, por exemplo, tá? Não que seja exatamente esse o caso aqui, mas é só um exemplo, né? E ele vai ter essa política conciliativa com a nobreza e com a igreja. Vocês vão lembrar que na Revolução teve um grande ataque aos nobres e também a igreja foi afastada, etc. Ele percebe que para que ele consiga selar a paz interna é importante com que ele consiga fazer uma aliança com a nobreza e também se unir com a igreja, que tem ali várias tem muita influência, né, dentro da França. Então ele percebe que ele tem que se unir a essa galera e não lutar contra eles, tá? Externamente, né, a França aí tava, digamos assim, com alguns inimigos externos. A Inglaterra olhava com desconfiança e outros países também, porque eles não estavam felizes com a Revolução. Uma vez que a Revolução acabou com a monarquia na França, eles ficaram com medo, né? Se acabou a monarquia na França e isso der certo por lá, as pessoas vão querer acabar com a monarquia na Europa inteira. E obviamente os nobres e os reis não estavam muito afim de que isso acontecesse. Então ele tinha vários problemas potenciais em relação ao externo, né, ao fora da França. E ele vai resolver isso de duas formas. Ele vai ampliar os horizontes da economia francesa. Como assim? Os burgueses, né, eles são donos dos meios de produção. A gente vai falar melhor de burguesia mais pra frente, né? A gente já vem falando dele faz um tempo, mas o burguês ele é o dono dos meios de produção, então ele produz alguma coisa, né? Então ele quer vender isso que ele produz. E então ele precisa de novos mercados, ou seja, novas pessoas que comprem os produtos deles.
O que o Napoleão vai fazer é, ao conquistar outros domínios, né, além da França, ele vai conquistar novos mercados, novos compradores para a França, tá? Então ele vai agradar muito os burgueses por causa disso, porque ele vai conquistar novos mercados para a França. E a gente vai ver mais para frente que esse negócio de conquistar novos mercados vai dar bastante pano para chão na Europa inteira. Mas e além disso, ele vai fazer uma forte defesa militar contra os estrangeiros. A gente vai ver depois uma parte da aula é só sobre guerras napoleônicas, né? Que é uma das partes mais marcantes sobre Napoleão, que é um grande estrategista que inspira e é estudado por estrategistas militares até hoje, tá? Bom, então após a queda do diretório, lembrando que o diretório foi o primeiro modelo de governo da contra-revolução burguesa, o diretório não deu certo. Então, depois do diretório, a gente vai ter o estabelecimento do consulado, tá? A partir da Revolução do ano 7, né, de 1799. Esse consulado ele é um novo modelo de governo executivo, no qual você vai ter o poder executivo na mão de 3 cônsules. Resumindo muito mal e porcamente, esses 3 cônsules é como se eles fossem 3 presidentes, né? De grosso modo seria isso, tá? E um desses cônsules, né, era o Napoleão. Inclusive ele era o considerado cônsul principal, né? Que ele tinha um poder bem grande, era como se ele fosse o principal ali dos 3 cônsules, né? Mas, enfim, a partir daqui que Napoleão começa a construir o que a gente chama de período napoleônico. E é disso que a gente vai continuar falando nas próximas aulas. Espero que esse vídeo seja uma boa introdução, que ajude vocês, e a gente se vê no próximo vídeo.